Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário. Lembrando que nós estamos em uma série de exposições intitulada como Quem é Deus? Onde nós estamos apresentando, falando, conversando sobre as multifaces com as quais o Senhor se apresentou ao longo de toda a história bíblica e tem se apresentado todos os dias sobre as nossas vidas. Eu quero falar sobre a face Yahvé Shalom no dia de hoje, o Deus da paz. Eu quero usar como base o texto onde ela é apresentada na história de Gideão, um dos juízes de Israel, no tempo em que Israel era coordenado por juízes levantados por Deus. E assim está escrito lá no livro dos Juízes de Israel, capítulo 6, versículo 24. Já vou direto ao ponto. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é a Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Gideão passava por uma situação muito peculiar e muito contemporânea também, muito moderna, muito pertencente à nossa realidade. Gideão havia sido levantado pelo próprio Deus para que fosse um canal de bênção, liderasse o povo de Israel naquele momento que estava sofrendo uma aflição terrível sobre a sua própria vida, sobre as suas colheitas, através de um povo chamado os Midianitas. Os Midianitas estavam se levantando contra o povo de Israel, claro que havia sido uma liberação do próprio Deus, porque o povo de Israel não estava em concordância com a palavra, estavam idolatrando, aqueles pecados de sempre que nós vemos, principalmente no Antigo Testamento. Então a consequência foi que as plantações, as lavouras do povo de Deus nesse momento estavam sendo afetadas pelos midianitas. Eles estavam não somente destruindo, mas roubando e saqueando, e é nesse contexto que Deus levanta Gideão, para que ele fosse levantado como um líder, um juiz, para que julgasse o povo de Israel ali, mas também para que direcionasse o povo rumo àquilo que o Senhor marcaria como a restauração ou restituição daquilo tudo que estava perdendo. Só que Gideão, quando tem um encontro sobrenatural com o anjo do Senhor, onde o Senhor mesmo chama ele para esse propósito, Gideão é abatido por uma grande aflição em seu coração. Gideão fica um tanto quanto desesperado, ele começa a falar que ele era o menor da tribo dele, a tribo dele também já não era das maiores, ele disse que não tinha nada de bom a entregar para o Senhor, então a aflição diante do chamado passou a consumir Gideão naquele momento. Só que o Senhor insiste. Gideão pede algumas provas para que o Senhor comprovasse que realmente Deus não estava errando em chamar ele, e assim o Senhor vai confirmando. E quando ele recebe, compreende acerca desta confirmação, ele realmente revela, ou Deus se revela através dessa face Yahvé Shalom, Deus da paz. E veja que maravilhoso. Vamos aplicar em nossas vidas esse contexto histórico onde o Senhor se apresenta como Deus da paz. Gideão havia sido chamado para algo que ele imaginaria que seria maior do que a sua própria capacidade física. Permite que uma aflição adentre em seu coração por medo, por angústia, por talvez uma pequenez humana em relação a um trabalho tão grandioso que o Senhor estava chamando ele para aquele momento. Então bate uma perturbação dentro do seu coração. E é dentro desta perturbação que o Senhor se revela como Deus da paz. Veja só que maravilhoso. A expressão shalom do hebraico, ela é muito mais profunda. Ela não é somente a paz, como nós vemos aqui de forma ocidental, e nem somente uma ausência de guerra. Shalom fala sobre restituição, fala sobre restauração, fala sobre voltarmos à medida da forma como fomos feitos lá no passado. É muito mais profundo nós tratarmos a paz proveniente de Deus do que a paz imposta por homens, ou quando nós mesmos entramos em paz com uma das pessoas que talvez tenham nos ferido, ou nós nos perdoamos e a paz volta a reinar sobre as nossas vidas. É muito diferente. É muito mais profundo, porque a paz que provém do Senhor é a paz em essência, essencial, aquela que nós precisamos. A paz que provém do Senhor, ela coloca todas as coisas no lugar. Não é somente uma das direções. A paz do Senhor é sobre todas as coisas equilibrada. E foi assim que as emoções de Gideão naquele momento passaram a ser equilibradas, restauradas, restituídas, não conforme ele imaginava, mas conforme os planos poderosos e iniciais do Senhor para a vida dele. Veja só que maravilhoso, meus irmãos. Todas as vezes que nós nos deparamos com um chamado, com uma chamada do Senhor, pode ser que isso venha afetar o nosso coração de alguma forma. Afinal, é impossível nós nos depararmos com um Deus tão grandioso, com um chamado eterno, e não nos sentirmos pequenos em relação a isso. E eu digo que até isso é algo positivo de acontecer, porque isso nos coloca numa situação de total dependência do Senhor. E você pode ter certeza que em meio a essa, por vezes até insatisfação, dúvida, medo, angústia, tristeza, que somos abatidos durante o nosso chamado, você pode ter certeza que assim como o Senhor, Deus da paz, Yahvé Shalom, se manifestou
para Gideão, ele há de se manifestar pelas nossas vidas. Nós só precisamos continuar crendo. Gideão, ele não parou de falar com o Senhor porque achava que o chamado era maior do que ele, não. Ele buscou cada vez mais, ele queria conversar mais com o Senhor, ele queria provas do Senhor, ele queria tudo aquilo que de alguma forma pudesse conectar ele com aquilo que Deus estava fazendo. Mesmo que embora o seu coração parecesse tão fraco, as suas emoções não tão equilibradas para um juiz aqui na situação de Israel, mas Yahvé Shalom se apresentou sobre a vida dele e restaurou, fez com que tudo voltasse da maneira como o próprio Deus havia criado. Isso fugia o entendimento de Gideão. E a história de Gideão foi maravilhosa. Ele veio, encabeçou essa restauração, ele se tornou esse juiz, e foi maravilhosa a forma como a história de Gideão finalizou. E essa promessa de o Deus da paz, Yahvé Shalom, está também sobre as nossas vidas nesta manhã. Vamos orar, queridos irmãos? Pai, no poderoso nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, nosso Deus da paz, Yahvé Shalom, o Deus que restaura, o Deus que faz com que tudo entre no lugar, o Deus que opera, Senhor, não a paz como nós entendemos, mas a paz em essência, essencialmente como ela é e como ela foi criada, Pai. Por isso, nesta manhã, nós queremos lançar fora todo o nosso medo, toda a nossa inquietação, toda a nossa tristeza, Senhor. Queremos lançar fora todas as dúvidas que possam permear os nossos corações, Pai, e queremos nos apropriar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de um relacionamento, assim como Gideão naquele momento, Pai. Queremos nos apropriar do relacionamento com Deus da paz, o nosso Yahvé Shalom. Nós cremos, Senhor, na sua existência plena, Pai. Cremos que o Senhor é um Deus autoexistente, cremos que sem o Senhor não existe paz. Afinal, o Senhor é a própria paz, e por isso nós tomamos posse de tudo aquilo que de alguma forma esta sua face possa manifestar e liberar sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos e seus planos, e que em nome do Senhor Jesus, Yahvé Shalom esteja sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que esteja conectado com você. Lança fora todo medo, lança fora toda angústia, toda insatisfação, e receba o Deus da paz em seu coração. Deus te abençoe.